lance, no caso específico dos bens imóveis, que são aí imóveis tanto urbanos ou rurais, e também essa questão da sucessão hereditária, para te falar a verdade, teve um processo que se concluiu comigo, mas ele demorou 19 anos. Que isso, cara? No caso aí, no meio desse inventário, a gente descobriu que tinha um testamento envolvido e que aquele que faleceu deixou parte da herança para um, deixou para outro. E depois de 19 anos, a gente conseguiu, claro, já em via judicial, isso, João, tá doido, já começar a receber os frutos disso aí, que ou seja, as pessoas... Quem estavam ali, muitas pessoas começaram já tinham morrido também, ou seja, não viu o seu direito de fato ser exercido. E aqueles que eram sobrinho, enfim, a gente vai na linha hereditária até chegar e aquela pessoa se adequar legalmente, né? Ou seja, eu sou o herdeiro de fulano de tal, porque aí é um trabalho rigoroso que o advogado tem que fazer. E também, claro, dessa questão da divisão, que é o arrolamento dos bens que a gente fala, né? Sim. E aí chegar para cada um. E aí teve casos, por exemplo, de alguém comprar de alguém e 3 pessoas, eram mais ou menos 7 irmãos, e todo o patrimônio ficou ali em 3 irmãos, porque uns tiveram condições de estar comprando os outros e a gente conseguiu finalizar. Mas tem casos de 10, 15 anos, 5 anos. Tem inventários que duram, eu já fiz um inventário em 90 dias de um patrimônio. Um patrimônio bastante considerável. E a gente fez extrajudicialmente e regularizamos, né, Fernanda? Nós atuamos juntos nesse processo com sucesso, inclusive. 90 dias. Bom demais. Na regularização de imóvel, a gente aproveitando esse gancho, pra gente falar de tempo e de custo, né? O que vocês podem dizer nesse processo de regularização dos imóveis? Olha, assim, são 2 fatores que, assim, não tem como a gente prever. Por quê? É mesmo? Nem o custo? Não, porque o custo varia muito. Da localização do imóvel, das benfeitorias que tem nele, do que a gente vai encontrar de problema. Porque a cada problema que eu encontro, que eu tenho que sanar, a pessoa vai pagar a mais por esse ato. Então, varia muito. E o tempo também é a mesma coisa. Eu tive processo aí que eu consegui finalizar ele com 90 dias, mas tem processo que dura 1, 2 anos. Eu tenho processo tramitando que está há mais de 5 anos e não finalizou. Porque às vezes depende de alguma coisa que às vezes a legislação não permite, a gente tem que aguardar alguma coisa, então vai postergando essa finalização. Então, assim, é muito particular de cada imóvel, tanto o tempo quanto o valor. No caso, vamos pegar, por exemplo, se é um patrimônio pequeno, sei lá, um lote aí de 250 metros quadrados ou 300 metros quadrados, a pessoa quer regularizar. Aí, claro que eles chegam e perguntam, mas doutor, quanto que eu vou gastar? Tem como estimar? A gente fala, olha, a gente pode iniciar uma conversa para que a gente tenha a dimensão daquilo que a gente precisa passar. E varia aí, pode ser você pode gastar, vamos falar de 10 a 10 milhões, por exemplo, 10 mil reais a 10 milhões, 3 mil reais a 3 milhões, vai depender do patrimônio e quem está procurando regularizar ali esse imóvel. E aí, no caso do tempo, aí é o poder judiciário, né? Tem ações, por exemplo, eu advogo em ações de uso capião que já tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que está em tramitação. Eu já devo ser o 15º advogado que está lá nessa ação, porque uns já morreram, outros já não são mais advogados, e assim vai tendo essa sucessão de profissionais ali para regularizar. Mas varia também. Claro que hoje o país, sobretudo com essa questão extrajudicial, a advocacia extrajudicial ficou muito boa, porque é possível a gente resolver muita coisa sem precisar passar pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve ser a última ratio, a última razão, é o último caso. Não tem como a gente resolver extrajudicialmente, então vamos buscar o Poder Judiciário. E aí tem os benefícios também, né? Claro que aquilo que é extrajudicial vai ficar um pouco mais caro. Aquilo que é poder judiciário talvez fique um menor custo para a pessoa, mas você vai ter aí, costumo de ser direto, olha, numa ação de uso capião judicial, você não vai resolver ela com menos de 5 anos. Não vai resolver. A lei
que traz aí, que normatiza o uso capião, por exemplo, administrativo, que é o uso capião extrajudicial, que a gente chama, o período mínimo colocado aí é 6 meses. Se tiver tudo ok, é possível que chegue a 6 meses. Eu, por exemplo, tem casos que já resolvido o uso capião em 6 meses, na via extrajudicial. Mas tem casos também na via extrajudicial que durou 1 ano e meio, 2 anos. Mas depende de cada caso. Então, o tempo e o valor é o caso concreto. Entendi. E, assim, extrajudicial normalmente é muito mais tranquilo, né, cara? Porque a pessoa conversa ali, resolve tudo ali de uma forma muito mais fácil, né? Sim. Você tem acesso ao profissional. Você tem acesso ao profissional, né? Você vai ali e consegue fazer as coisas acontecerem. E deixa eu perguntar pra você, gente. Tem gente que tenta fazer por conta própria isso aí? Tem gente que tenta fazer por conta própria. E por que dá errado? A autoconstrução, por exemplo, não tem como fazer. Por exemplo, a pessoa, não, eu tenho um lote, eu mesmo vou construir. A probabilidade de fazer errado é mais que 100%. É muito mais que 100%. Então, os profissionais, eles existem, no caso aí, se eu quero construir, como que eu vou... eu mesmo vou fazer aqui, vou dar uma de engenheiro, vou fazer... Primeiramente, eu não vou conseguir aprovação. Eu já começo de forma irregular. Para você construir um muro, para você fechar um muro da sua casa, você tem que ter um projeto, um processo devidamente aprovado, porque você vai ser surpreendido pelo fiscal da prefeitura que vai ver uma obra irregular ali. Vai ser surpreendido pelos profissionais do CREA, que vai identificar ali que tem algo errado acontecendo. Então, hoje, a forma de fiscalização ela está muito mais presente. Por exemplo, a gente está trabalhando lá e estão vendo drones aí nas nossas cabeças fazendo rondas. Certamente é alguém da fiscalização que está vendo aí Inclusive, algumas cidades já adotaram a valoração de IPTU através de drone, né? A pessoa passa o drone ali, mede o tamanho dos imóveis ali com o drone para poder dar esse aspecto aí de IPTU. Isso já está acontecendo já. Já. Outra questão que quando a pessoa tenta fazer essa regularização por conta própria, ela tende a ter um custo maior, porque às vezes ela vai solicitar documentos, fazer alguns passos que às vezes no caso específico daquele imóvel não seria necessário. É aquele negócio, né? Quem gasta errado, gasta 2 vezes, né? Exatamente. Gente, vamos lá. Agora eu quero entrar assim... A pessoa consegue fazer um financiamento ou um empréstimo para conseguir pagar esses custos todos aí? Dá para a pessoa fazer isso? É possível. Hoje, até para você, eu falo que... claro, você tem que saber em qual instituição financeira que você está querendo buscar. Mas existe, desde as cooperativas até os bancos mais tradicionais, especialmente no caso aí da Caixa Econômica, ela oferece programas, mas eu acredito que eu posso chutar que todas as instituições financeiras têm algum tipo de crédito do qual se você tem aquele bem para ser dado em garantia, aí a gente volta lá na questão da regularização. Porque a instituição financeira vai dizer assim, olha, você tem um imóvel, está registrado, o que você quer fazer? Eu quero construir. Se está registrado, eu vou conseguir. Não, eu quero reformar, eu quero fazer, eu quero ampliar. Já tem um imóvel, está devidamente, ele atende aos requisitos, Sim. Tem financiamento para isso. Se está regular, pode ter certeza, qualquer instituição financeira aí que trabalha com créditos, você vai conseguir esse financiamento. Mais um benefício, para né? reformar, para ampliar, para construir, enfim, se o imóvel está devidamente regularizado, pode bater na porta aí das instituições financeiras, desde as mais tradicionais até essas novas, que certamente tem alguma linha de crédito lá. E se o imóvel não estiver regularizado, tiver passivo de regularização, mas ainda não está regularizado, e aí, dá para conseguir também para algum lugar? Eu penso que não, porque aí quem está financiando não terá a garantia de como vai receber, né? É igual se você vai emprestar para alguém que não tem condição de te pagar, como é que vai fazer? Sim. Você doou para a pessoa. Emprestei, mas não recebi. E a instituição financeira, por isso se chama instituições financeiras, elas têm essas linhas, se tem um bem. Mas eu posso garantir com outro bem, no caso específico imobiliário, penso que não.
penso que é o patrimônio que tem que ficar comprometido para que a pessoa consiga acessar esse crédito. Ah, não, eu tenho um carro, mas eu só tenho a posse do imóvel, eu quero dar o meu carro. Não é possível, não desconheço na legislação hoje que faça isso, no caso imobiliário. Não é possível essa linha de crédito. Ela pode talvez conseguir uma linha de crédito comum, né? E usar aquilo ali para poder pagar essas custas. Mas aí é uma coisa que não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver. Aí ela vai conseguir ali por causa da sua renda, né? Se ela comprovou renda, se ela tem ali o seu imposto de renda é capaz de fazer com que ela tenha aquele acesso nessa linha de crédito, ainda que seja para poder regularizar o seu imóvel. Olha, eu preciso de 10 mil reais porque conversando cheguei à conclusão que com o valor de 10 mil eu consigo regularizar o imóvel. Eu posso fazer um financiamento? Aí não importa, porque ele não tem condição de assegurar ao banco que ele receberá. Mas se a pessoa ela tem aí uma renda que é compatível, o banco certamente vai liberar um valor para ela vai regularizar esse imóvel. Aí é uma gestão própria de recursos. Tem pessoas que conseguem administrar bem a sua vida nesse contas, sentido. O benefício que fica é que se seu imóvel estiver regularizado, você consegue um crédito com a garantia do imóvel. O caminho é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Com certeza. O imóvel regularizado, você abre muitas portas. Sim, para tudo, né, Fernanda? Exatamente. Fernanda, vamos puxar esse negócio um pouquinho para engenharia? Me fala o que de tecnologia que você tem hoje para você poder facilitar, né, na regularização do imóvel. A gente falou aqui de drone, de georreferenciamento. Né? Eu citei o georreferenciamento porque a gente recebeu algumas pessoas aqui que trabalham muito nessa área. Mas você consegue me citar algumas tecnologias? Como que elas são usadas? No caso da regularização, acho que a tecnologia que a gente tem que ver para ajudar muito foi o georreferenciamento. Por quê? A precisão que vai trazer para os levantamentos que a gente vai estar apresentando. Então, os drones também, eu creio que é um grande crescimento, porém ainda não está aqui pra gente não está sendo muito utilizado ainda. É mesmo? Aqui, o pessoal está começando agora, o que está usando mesmo é o RTK convencional mesmo, que assim, dá muita precisão e otimiza também o tempo, né? Você consegue explicar como que funciona esse processo de referenciamento, para o pessoal entender certinho? Como que ele é feito? A gente pega o aparelho e coloca, vai até o imóvel, faz a análise da melhor posição para estar colocando a base, para estar coletando esses pontos. E todos os pontos, ou um canto, ou se tiver uma tortura, vai pegar todos esses pontos, coleta e deixa um período ali aguardando para processar todas essas informações. Desliga esse aparelho, vai para o escritório e a gente começa o trabalho de processamento, para apurar esses dados, né? E depois montar o processo que vai ser uma retificação diária, um música-peão, aí para dar sequência no processo. Não, bacana demais. Foi um tema que eu gostei muito, inclusive. A gente conversou com um rapaz aqui um tempo atrás, que ele atua muito nessa área. Aí ele, né, quando a gente sempre fala de tecnologias aqui, na Centopeia o pessoal gosta muito de conversar sobre tecnologias, né? E ele me contando que eles trouxeram uma tecnologia importada do Canadá para a realização de georreferenciamento com precisão milimétrica. E que como eles atendem muito o pessoal que faz poço artesiano, né? Eles fazem processo de eletroresistividade, umas coisas assim. Eles estão treinando uma IA para poder aprimorar mais esse processo, tanto de georreferenciamento, né, quanto da eletroresistividade, para poder fazer aquela avaliação do solo. Você tem que ver que negócio mais bacana, cara. É sensacional. Assim, é um projeto que juntou vários engenheiros de Minas ali, né, e eles estão trabalhando em cima disso aí. Mas, por enquanto, ainda está debaixo dos panos. Estou aqui contando para vocês de safado mesmo, mas foi bem legal. Se a gente for observar assim, com o tempo, né, o tanto que a tecnologia vem a nosso favor. Por exemplo, quando a gente fazia um levantamento que utilizava uma trena, se hoje a gente fizer e comparar, a diferença dá consideravelmente boa. Dá uma diferença grande. Exatamente. Até quando a gente... Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente vai fazer um projetinho, sei lá, de marcenaria dentro de casa. Se você tirar um pouquinho, assim, às vezes você tinha um móvel que você queria montar, você já não consegue montar mais porque existe uma diferença pequena. Exatamente. Agora, imagina isso aí com uma trena, por exemplo, de uma pessoa, uma trena de outra, né? Aí você vai medindo, um dia você mede com uma, um dia você mede com outra, no fim das contas você vai ter ali uns 30 centímetros e vira uma briga de vizinho. Exato. E assim, a trena, você tem que tomar cuidado, porque se você coloca ela um pouco inclinada, aí a medida já vai dar diferente. É muita coisa que interfere. Sim.
Mas hoje tem tecnologia demais, né, para isso. E além que é muito mais rápido, né? Sim, não, você tá doido, não tem nem comparação. A gente ganha em tempo, precisão, qualidade. E até interessante essa questão legal também, o uso, a utilização da tecnologia, no caso aí a Fernanda está citando o georreferenciamento. Isso por determinação legal, hoje, todos, em 2030, por exemplo, estarão encerrados aquele que tem 500 hectares de terra, ele tem que ter georreferenciado. Aquele que tem 250, aquele que tem 100, ou aquele que tem, no caso aqui, Curvelo, acho que é 300 metros quadrados, né, que é a lei de uso e parcelamento de solo. Ou seja, tem uma área, tem um lote de 300 metros. Necessariamente, ele terá que ser georreferenciado. E isso ajuda, inclusive, para as questões judiciais mesmo. Antigamente, por exemplo, uma briga de invasão ou de perturbação, de turbação na posse, né? O vizinho está invadindo um pouco o imóvel do outro. Se está georreferenciado, hoje, os programas, claro, a tecnologia proporciona isso ao magistrado. Deixa eu verificar aqui. Em 2022 era assim. Nós estamos em 2027. Deixa eu ver como que era. O próprio programa já vai dizer quem é que está turbando quem. E aí o juiz já começa ali a fazer o seu convencimento de dar um provimento jurisdicional a favor de alguém que esteja ou não com a razão. Então, a tecnologia alinhada também aí as questões todas da regularização. É interessante que a gente encontra transcrições, né, que são aqueles primeiros registros em litros, né? Antigamente, como que era o litro, né? Será se é o litro? Será se era o milho? Era semente? Para poder demarcar ali. A gente vê que o direito de propriedade, claro, a Constituição consagrou esse